Jung, na fronteira do espírito. Prefácio. Se observarmos com atenção a evolução do pensamento humano, verificamos, de tempo em tempo, o aparecimento de homens brilhantes cuja contribuição é decisiva para o desenvolvimento científico e filosófico. Muitas dessas contribuições são de tal ordem que representam uma ruptura complexa, uma transformação radical na forma de estender, até então, o mundo, o homem e a vida. É o caso de Sócrates, Aristóteles, Copérnico, Galileu, Einstein, dentre muitos outros. A partir de suas obras, o pensamento científico ou filosófico existente sofreu reformulações estruturais. Thomas Kuhn, em sua obra Estruturas das Revoluções Científicas, diz que a evolução do pensamento científico não se dá por acumulação de conhecimento, mas por transformação radical dos conceitos vigentes, fenômeno denominado quebra de paradigma. Sempre que a ciência parece ter chegado ao limite da sua capacidade de pensar as questões fundamentais do ser humano, um novo paradigma acaba por se estabelecer, ampliando não só a estrutura da ciência pura, do conhecimento pelo conhecimento, quanto da sua vertente aplicada que se reverte mais diretamente na tentativa de melhorar a qualidade da vida do homem. Dentro da psicologia, são inegáveis as contribuições de Freud e de todas as abordagens desdobradas da psicanálise, principalmente as de Jung e Adler. Dissidentes do mestre vienense, esses homens tiveram a coragem de discordar de aspectos estruturais do corpo da psicanálise. A partir da estrutura de funcionamento do psiquismo, principalmente da instância do inconsciente, esses dissidentes puderam ampliar as observações clínicas, propiciando uma maior eficiência no tratamento de diversas psicopatologias. Carl Gustav Jung se insere no conjunto desses nomes que ajudaram na construção de novos paradigmas, no campo da psicologia. Todo esse movimento ocorrido dentro da psicologia permitiu o desdobramento de inúmeras pesquisas sobre o psiquismo profundo, resultando, particularmente, a partir da década de 50 de nosso século, o estabelecimento de um novo paradigma que chamamos de psicologia transpessoal. Nessa nova abordagem consideramos o componente espiritual de ser humano como possível de observação e experimentação científica, pois representa legítimo campo de estudo de aspirações identificada nos seres humanos. A psicologia passa a se preocupar com experiências subjetivas normalmente atribuídas e relacionadas às práticas míticas e religiosas, principalmente orientais, onde estados alterados de consciência eram acompanhados de diversos fenômenos até então considerados sobrenaturais. Foram esses estudos que projetaram pesquisadores como Grof, Wilber, Tarty e Maslow, dentre muitos. Como consequência natural desse processo, permitiu-se pela primeira vez a possibilidade de considerar o fenômeno da reencarnação ou palingênese como uma das hipóteses de trabalho capaz de explicar os fenômenos por eles observados. Curiosamente, esses cientistas consideram Jung como sendo o pai da psicologia transpessoal, em função das significativas contribuições desse pensador para uma abordagem holística do ser humano, mesmo sem que Jung tenha admitido durante sua vida a realidade do espírito ou da reencarnação. O presente livro do professor José Carlos Leal é uma instigante exploração pela vida e obra de Jung, localizando os relatos pessoais do eminente psiquiatra que tratam dos estranhos, mas significativos, fenômenos experimentados por ele ao longo de sua existência e que poderiam ser plenamente caracterizados como da natureza mediúnica ou espiritual. Sonhos premonitórios, visões e produção de efeitos físicos são alguns dos fenômenos que o autor considera como suficientes para terem convencido Jung da realidade do espírito e de sua mediunidade. No entanto, apesar de todas essas evidências, Jung nunca chegou a admitir, pelo menos publicamente, as suas convicções. Muitos desses fenômenos são relacionados pelo autor às explicações espíritas sobre a mediunidade em suas mais variadas formas de manifestação, que foram pesquisadas por Allan Kardec,
no final do século XIX, e apresentada sistematicamente na doutrina dos espíritos. Ao longo do livro, percebemos um Jung de espírito inquieto, agoniado entre o conflito e a evidência das suas próprias experiências paranormais e o inevitável desgaste e exposição pessoal que a defesa dessa tese traria à sua reputação profissional. Parece que prevaleceu a preservação da imagem acadêmica. A reflexão sobre os consistentes leva o leitor a formular diversas questões. Será que Jung realmente não acreditava na realidade dos fenômenos que experimentou? Será que o temor por um comprometimento de sua imagem acadêmica de intelectual sério não pesou na condução de suas conclusões e de sua teoria? O professor José Carlos Leal levanta a hipótese interessante de Jung não ter conseguido levar a cabo seus projetos de contribuir no desenvolvimento da doutrina dos espíritos, com toda a sua observação pessoal, bem como de sua prática clínica, introduzindo, definitivamente, a questão do espírito no escopo das ciências psicológicas. Em nossa prática de consultório com terapias de vidas passadas, temos identificado um grande número de casos em que o sofrimento do indivíduo está, exatamente, no conflito que se estabelece entre uma programação para a atual existência e um desvio deste comportamento, estabelecendo um significativo quadro de contradições, angústias e insatisfações que resultam em diversas patologias psicológicas e somáticas. Será que foi isso que aconteceu com Jung? Nossa experiência clínica corrobora a possibilidade desta hipótese, mas é inegável a impossibilidade de afirmarmos tal coisa. Milton Menezes, formado em Economia e Psicologia. Autor do livro Terapia de Vidas Passadas e Espiritismo. Considerações introdutórias. A psicologia do século XIX, em razão do racionalismo cartesiano e da proposta positivista, havia assumido uma postura inteiramente comprometida com o objetivismo e, por consequência, com o cientificismo. A pesquisa fisiológica foi a grande estimuladora e orientadora deste novo modelo de psicologia. A fisiologia, de fato, tornou-se uma disciplina de orientação experimental na década de 1830, notadamente, em virtude da influência do fisiologista alemão Johannes Müller, 1801 a 1858, que foi o primeiro a defender a aplicação do método experimental à fisiologia. Professor de Anatomia e Fisiologia da Universidade de Berlim, Müller era um trabalhador infatigável, publicando, em média, um artigo por semana que se constituía, por certo, em notável colaboração aos estudiosos de ciências naturais de sua época. Logo, os estudiosos de psicologia passaram a se interessar pelas contribuições que a nova ciência poderia trazer para a explicação das funções do cérebro. O iniciador dessa pesquisa foi um médico escocês que trabalhava em Londres e que se chamava Marshall, 1790 a 1857, que se dedicou ao estudo do comportamento reflexo. Pierre Florence, 1794 a 1867, professor de História Natural do Collège de France, estudou, sistematicamente, várias partes do cérebro e a medula espinhal e chegou à conclusão de que o cérebro controla os processos materiais superiores. Descobriu ainda em seus trabalhos que, partes do mesencéfalo controlam os reflexos visuais e auditivos. Enquanto o cérebro controlaria a coordenação, o bulbo raquidiano seria responsável pelas batidas do coração e pela respiração. Na segunda metade do século XIX, aconteceu a introdução de duas abordagens de caráter experimental no que dizia respeito ao cérebro. A primeira foi o método clínico e a segunda o uso de estímulos elétricos. O método clínico foi desenvolvido em 1861, pelo médico francês Paul Broca, 18.241.880, que trabalhava como cirurgião em um asilo de loucos nas cercanias de Paris. Um de seus trabalhos mais sensacionais se deu do seguinte modo: Broca fez a necropsia de um indivíduo que, durante muitos anos,
fora inteiramente incapaz de falar de um modo inteligível. Depois de examinar, cuidadosamente, o cérebro desse homem, Pierre Broca percebeu que havia uma lesão na terceira convulsão frontal do córtex cerebral. O pesquisador, depois de constatar esse fato, concluiu que o homem não falava por causa da lesão naquela área e a denominou de área da fala. Esse lugar cerebral foi chamado mais tarde, com toda a justiça, de área de Broca. Esta descoberta era demasiadamente importante, e logo se imaginou que se poderia descobrir muita coisa sobre a relação entre cérebro e comportamento se fosse possível extirpar certas áreas do cérebro de indivíduos vivos e depois examinar os resultados. Naturalmente, isso era impossível e os seus estudos das áreas cerebrais passaram a se desenvolver com indivíduos cadaverizados que, em vida, haviam tido algum tipo de distúrbio de comportamento. O uso de estimulação elétrica para se estudar o cérebro foi introduzido por Gustav Fritz e Eduard Tszig, em 1870. Consistia esse método em se explorar a atividade do córtex cerebral por meio de estímulos elétricos de fraca intensidade. Esses pesquisadores descobriram que, quando estimulavam certas áreas cerebrais com ondas elétricas, obtinham respostas motoras. Com a criação de instrumentos mais sofisticados e técnicas mais apuradas, esse método sofisticou-se bastante e, por meio dele, descobriram-se muitas particularidades do cérebro. Todas essas pesquisas e descobertas levaram ao surgimento da psicologia experimental. 4 são os pioneiros deste tipo de psicologia: Hermann von Helmholtz, Ernst Weber, Gustav Theodor Fechner e Wilhelm Wundt. Por essa época, alguns países da Europa Ocidental, como a Inglaterra, França e Alemanha, estavam bastante avançados nos estudos científicos. Nesses países, o interesse pelas ciências da natureza era muito grande e o entusiasmo que esses estudos despertavam no meio acadêmico e mesmo fora dele, era considerável. Assim, na Alemanha, país que reunia as melhores condições científicas da época, surge o primeiro laboratório de psicologia, sobre a responsabilidade de Wundt. Ainda no século XIX, lançou-se um livro muito importante para o pensamento ocidental, escrito por Charles Robert Darwin, 1809 a 1882, e cujo título era On the Origin of Species by Means of Natural Selection, sobre a origem das espécies por meio da seleção natural. Publicado em 1859, como se pode ver apenas 2 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. O livro de Darwin teria tido a virtude de apresentar, pela primeira vez, uma teoria da evolução de um modo bastante coerente e com farta documentação. Com ele se rompiam as cadeias das superstições grosseiras e mostrava-se a respeitabilidade com que deveriam ser vistas as ciências da vida. A teoria da evolução, além disso, causou um profundo impacto na psicologia dos Estados Unidos que deve muito à obra de Darwin. Uma outra contribuição notável à moderna psicologia veio da Rússia com a obra de Ivan Petrov Pavlov, 1859 a 1936, que se ocupou de estudar os reflexos provando que era possível condicioná-los. Em seu estudo, Pavlov se valeu, principalmente de cachorros. A sua pesquisa sobre a digestão lhe deu reconhecimento internacional e, em 1904, recebeu o Prêmio Nobel pelo conjunto de sua obra. O trabalho de Pavlov influenciou marcadamente a psicologia behaviorista-comportamental criada por J. B. Watson, 1878 a 1958, e desenvolvida, mais tarde, por outros pesquisadores, principalmente Skinner. Embora tenhamos avançado mais do que desejávamos, gostaríamos de voltar um pouco à segunda metade do século XIX e lembrar que, naquela época, os estudos iniciantes sobre o cérebro haviam feito as pessoas pensarem que a função psíquica era originada naquele órgão, não havendo portanto a necessidade do espírito.
Ficou muito famosa a frase de Claude Bernard, ou a ele atribuída: o cérebro secreta pensamento como o fígado secreta a bile. Cria-se, então, uma interpretação materialista do homem e do mundo. É nesse contexto que o plano espiritual decide enviar à Terra um espírito missionário, chamado Leon Hippolyte Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, cuja tarefa será organizar um vasto material trazido pelos espíritos, material esse que dará origem a uma nova psicologia que tem o nome de doutrina espírita. É interessante recordar aqui que Allan Kardec possuía plena consciência de que estava sendo canal para a introdução de uma nova psicologia e, tanto isso é verdade, que a revista espírita, criada por ele, tem o subtítulo de Estudos de Psicologia. Ora, a palavra psicologia deriva do grego, psique é igual alma mais logo igual discurso, estudo mais ia igual sufixo formador de substantivos e, portanto, significa estudo ou ciência da alma. Entretanto, a psicologia moderna havia decidido negar o seu próprio objeto. A doutrina espírita, revelando e ampliando o conceito de alma, espírito encarnado, e da vida espiritual como um todo, propõe um novo paradigma para os estudos psicológicos. Segundo a doutrina dos espíritos, o homem é um ser eterno que caminha na direção dos mundos maiores. Como esta proposta implica tempo, o espiritismo perfila com clareza e objetividade a ideia da reencarnação, mas revitalizada e despida de todos os desvios que a caracterizaram no passado e que ainda existem em outros países em que é aceita. Com a ideia da reencarnação, a doutrina dos espíritos associa-se, francamente, à teoria da evolução, imprimindo-lhe uma dimensão nova, a dimensão espiritual. Segundo a teoria dos evolucionistas, todas as formas de vida existentes foram resultado de uma longa elaboração no sentido de novas formas mais adequadas às novas propostas da natureza. Entretanto, o espírito estava ausente da evolução. O espiritismo corrige essa deformação e nos diz que também o espírito progride e que cada existência ele avança no sentido do aprimoramento moral e intelectual. A esta altura, pensamos poder colocar a tese central deste livro. Acreditamos que o plano espiritual, desejoso de que o espiritismo avançasse de um modo mais preciso e definitivo, incumbiu um grande número de espíritos para ajudarem Allan Kardec em seu trabalho. O objetivo era dar à doutrina nascente o respaldo de seu intelecto, autoridade e fama. Todos esses espíritos encarnaram em países com condições culturais de influenciar o mundo em que viviam. Entre eles podemos ressaltar Camille Flammarion, Gabriel Bellani, Cesare Lomborso, Leon Diniz, Ernesto Bozano, William Crookes, Arthur Conan Doyle, Paul Gibier, Charles Richet, Eugênio Auguste Albert de Rocha e médiuns como Eusapia Paladino, Madame de Esperance, Daniel Douglas e as irmãs Fox e muitos outros. Entre esses espíritos, apenas como hipótese, incluímos Sigmund Freud e C.G. Jung, cuja tarefa, segundo nos parece, seria fazer uma espécie de ponte entre a psicologia tradicional ou acadêmica e o espiritismo. Dedicamos este livro à tentativa de mostrar, principalmente no caso de Jung, como se deu o desenvolvimento desta tarefa. Não se trata de um livro crítico sobre a psicologia de Jung e muito menos uma acusação a ele por ter, de nosso ponto de vista, se afastado da tarefa o que se propôs, apesar dos grande número de chamados e advertências que teve ao longo de sua vida. Desejamos evidenciar por meio de um grande número de casos, contados pelo próprio Jung. Chamamos atenção para a mediunidade desse psicólogo. Mediunidade esta que, infelizmente, jamais reconheceu. Este, portanto, é um livro que se construiu a partir de uma hipótese plausível, mas apenas uma hipótese, nada mais do que isso. Conceitos fundamentais de psicologia analítica. Durante nosso trabalho, teremos ocasião de fazer algumas referências à psicologia de Jung, por isso,
Achamos por bem explicar os conceitos fundamentais da psicologia analítica para favorecer aqueles que não estão familiarizados com este tipo de psicologia. Não se trata, exatamente, de um glossário de psicologia analítica, mas de uma tentativa de, preliminarmente, apresentar alguns conceitos com que trabalharemos no livro como um todo. Este capítulo, entretanto, não nos exime de criarmos, no decorrer de nosso estudo, outros capítulos onde esses conceitos, pelo menos alguns deles, deverão ser estudados com um pouco mais de detalhes. 1. Alma. Este termo será usado por Jung no lugar da palavra mente, aparelho anímico, aparato anímico e outros termos análogos. Em Jung o termo alma equivale à palavra grega psique. Não possui um sentido religioso ou transcendente. A alma é, então, para ele, o mesmo que psiquismo. 2. Anima. Jung considera a anima como um arquétipo que personifica a figura feminina em que se encontra no interior do inconsciente masculino. Assim, se um homem é tomado por sua anima, torna-se extremamente motivado e nele se desenvolve as potencialidades criadoras. 3. Animus. Esta é uma contrapartida da anima, ou seja, um arquétipo masculino que existe no interior de cada inconsciente feminino. Se uma mulher for radicalmente tomada por seu animus, torna-se decidida, forte, máscula, capaz de ter opiniões próprias e de ser independente. A anima e o animus são responsáveis pela inspiração, tanto em um caso como em outro. 4. Complexo. Este conceito possui para nós uma importância considerável, como veremos na leitura deste livro. Foi um termo criado por Jung e que o próprio Freud adotou. O que é, porém, um complexo? Segundo Jung, os complexos seriam grupos fortemente carregados de energia e, por conseguinte, detentores de grande força emotiva. São formados por associações, isto é, imagens, percepções, ideias, fantasias que se encadeiam e se agrupam em torno de um núcleo ou arquétipo. Os complexos, muitas vezes, possuem atividade autônoma, independente, portanto do ego. Ainda segundo a maneira de ver junguiana, os arquétipos funcionam como uma estrada privilegiada para o inconsciente e, nesse caso, atuam como construtores dos nossos sonhos. Existe, explica Jung, em cada personalidade, um número considerável de complexos que se relacionam e interagem. As relações entre os complexos e o ego acontecem do seguinte modo: se o complexo dominar o ego de maneira que o segundo perca o controle sobre o primeiro, estamos frente a uma psicose. Entretanto, caso o complexo e o ego vivam em um processo de identificação, estamos diante de uma possessão. Consoante a opinião de Jung, as comunicações mediúnicas estariam incluídas nesse caso. 5. O arquétipo. Consoante a opinião de Jung, os arquétipos são elementos que existem no inconsciente coletivo, do mesmo modo que os complexos existem no inconsciente individual. Em verdade, eles são temas que existem e que se repetem na literatura e nos mitos de todos os povos. Costumam, normalmente, se manifestar nos sonhos, delírios e alucinações de todas as espécies. Os arquétipos, como veremos em um dos capítulos desse livro, são muito complexos. Teoricamente não se pode conhecê-los inteiramente e muito menos esgotá-los. É necessário também que não se confunda arquétipo com imagem arquetípicas. Os arquétipos são os temas e as imagens são as formas como eles são expressos. Por exemplo, o arquétipo paterno pode ser expresso pela imagem de um gigante, assim como a anima pode aparecer em um sonho como uma fada ou como uma mulher desconhecida do sonhador. Os arquétipos ainda podem ser expressos nos comportamentos de natureza externa, principalmente aqueles que se referem a fatos fundamentais de nossa existência como o nascimento, o casamento e a morte, as separações e assim por diante. Em razão de sua forte carga energética, a que Jung chama de numen,
As imagens arquetípicas causam-nos uma forte impressão, uma espécie de fascínio que pode, inclusive, envolver o ego. Uma possibilidade de se evidenciar esse processo encontra-se no transcorrer das crises psicológicas, em momentos de êxtase como acontece com os místicos, ou em contextos marcados por forte inspiração. 6. Dissociação. Dá-se uma dissociação quando acontece a perda de um conteúdo da consciência que se desloca para o inconsciente sem que o ego permita ou tome conhecimento. Indica uma desagregação ou desunião de uma parte da pessoa com ela mesma. Trata-se de uma manifestação neurótica ou psicótica. O próprio Jung sofreu esse tipo de fenômeno psíquico. 7. Ego. Esta palavra que, em latim, significa eu, é o centro maior da atividade consciente. A sua função principal é atender às solicitações do mundo exterior e do si mesmo, intermediando-as, sendo deste modo, responsável pelos processos adaptativos. 8. Energia psíquica. Neste caso, Jung e Freud discordaram e não só discordaram, colidiram. Para Freud, energia psíquica é sinônimo de energia sexual ou libidinal. Para Jung, entretanto, esta energia é um tipo de energia vital do pensador francês Henri Bergson. Trata-se, conforme Jung, de uma forma de energia neutra que, por assim dizer, assume a forma de uma estrutura preexistente ou arquetípica que flui do inconsciente. 9. Extroversão e introversão. Chama-se extroversão, como está indicando o prefixo extra, movimento para fora, uma tendência da energia psíquica no sentido de fluir do indivíduo para o mundo exterior. Assim, o indivíduo extrovertido é alguém voltado para fora, ou seja, uma pessoa que se liga, mais facilmente, aos objetos existentes no mundo exterior. Ao contrário, na introversão, a energia faz um caminho inverso, isto é, flui do mundo exterior para o mundo interior do sujeito. Como a extroversão não significa necessariamente maior adaptação, não se deve confundir introversão com timidez. Assim, uma pessoa pode ser introvertida e bastante adaptada, com uma rica capacidade afetiva e capaz de uma vida social intensa. 10. Fantasia. Esta é, conforme o pensamento junguiano, a atividade principal do psiquismo inconsciente. Jung considera a fantasia relacionada ao pensamento associativo, um tipo de pensamento que trabalha com imagens, metáforas e símiles ou analogias. Haveria, segundo esta doutrina, dois tipos de fantasia, a passiva e a ativa. A fantasia passiva se dá quando o ego parece se omitir e não faz nenhum esforço no sentido de tornar consciente tais associações. Ela é ativa, naturalmente, em caso contrário. 11. Identificação. Acontece uma identificação quando se projeta, de modo inconsciente, algum ângulo de nossa mente sobre uma pessoa, instituição ou mesmo uma causa que possa imprimir um novo sentido, ou garantir um antigo, em nossa vida. Frase como, eu e o Pai somos um, dita por Jesus ou já não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim, proferida por Paulo de Tarso, seriam expressões desse processo psíquico. 12. Imago. Define-se imago como uma imagem psíquica de alguma coisa ou de alguém que se cria de modo subjetivo, inconsciente, mas que é produzida pela percepção sensorial associada às emoções, às impressões interiores ou fantasias inconscientes que têm a sua origem nos arquétipos. 13. Mito. O mito não é, como a maioria das pessoas costumam pensar, uma história ficcional contada pelos povos antigos ou primitivos e que os modernos usam para entreter crianças. Os mitos são histórias verdadeiras, que aconteceram nos tempos primordiais em Ilu e Tempus, ou como dizem os alemães, no tempo do início Urzef. Os mitos, portanto, falam de um passado muito antigo, anterior ao tempo histórico, quando os deuses viviam no mundo em convivência fraternal com os seres humanos. 14. Luminoso, termo que Jung retirou da obra A Ideia do Sagrado, do alemão Otto
W.F. No livro de Otto, pela palavra luminoso se entende o próprio sagrado ou a sua manifestação, na realidade objetiva. Em Jung, entretanto, designa uma força misteriosa, atrativa, profética que nos possibilita uma experiência imediata com a transcendência. 15. Persona. Persona é um arquétipo que representa a face que mostramos aos outros em nossas relações sociais. Equivale, em linhas gerais, ao termo personalidade. 16. Sombra. Este é um outro arquétipo que representa, por seu turno, os aspectos negativos e pulsionais que existem em nós que nos esforçamos por ocultar. Corresponde aos nossos desejos inconfessáveis e, não raro, autodestrutivos. Da sombra também fazem parte aquelas qualidades da personalidade que, por alguma razão, não puderam se desenvolver. É equivalente ao conceito de homem velho que se encontra em o Novo Testamento. A sombra guarda profunda semelhança com o inconsciente freudiano. 17. Psicologia analítica. A partir de 1913, quando rompeu com Freud e com o movimento psicanalítico em geral, Jung decidiu que iria chamar a sua abordagem psicológica de psicologia analítica para evitar qualquer semelhança com a psicanálise de Sigmund Freud. 18. Sincronicidade. Imaginemos que uma pessoa tenha recebido de presente da parte de um amigo querido, um espelho muito bonito em estilo renascentista. A pessoa que recebeu o presente coloca-o na parede de sua sala. Passa o tempo e, certo dia, sem que nem para quê, o espelho está ali e se parte no meio certo. O dono procura explicar em vão o que acontecera. Dias depois recebeu a notícia de que a pessoa que o presenteara com o espelho, havia morrido no exato momento em que o espelho se partira. A este fenômeno, Jung chamou de sincronicidade. Assim, poder-se-ia definir sincronicidade a ocorrência coincidente no tempo e no espaço de acontecimentos, morte do amigo mais rachadura no espelho, que, embora nem sempre obedeçam à lei da causalidade, estabelecem relações conexas do ponto de vista psicológico. Com isso, Jung pretende explicar, como veremos mais tarde, alguns eventos mediúnicos ou paranormais. 19. Self ou si mesmo. Segundo C.G. Jung, no processo evolutivo da alma, haveria um momento em que ocorreria uma unidade entre o consciente e o inconsciente. Este momento seria representado por um arquétipo que ele chamou de self ou si mesmo. Este arquétipo ainda funciona como centro regulador da totalidade, expressão mais plena de todos os aspectos da personalidade, quer na relação com as outras pessoas quer com o próprio meio ambiente. 20. Possessão. Deste termo, Jung se vale para descrever uma situação em que o ego foi tomado por um complexo, identificando-se com ele, e ficando por isso privado de sua vontade e livre-arbítrio. 21. Os opostos. Segundo o pensamento de Jung, a pré-condição para a existência da vida psíquica são patês opostos como luz-sombra, bem-mal, feminino-masculino, consciente e inconsciente e assim por diante. Em seu estado natural ou inconsciente os opostos existem diferentemente. Quando, entre eles, aumenta a tensão, dá-se o surgimento da consciência e do desenvolvimento. Se, por outro lado, essa tensão se torna insuportável, há a necessidade da criação de um terceiro elemento capaz de solucionar os conflitos e procurar uma conciliação ou síntese. Capítulo 1. Da família. Carl Gustav Jung nasceu, em 26 de julho de 1875, em uma pequena aldeia chamada Queswil, ao norte da Suíça, nas proximidades das cachoeiras do rio Reno. Seu pai, Paul Achilles Jung, era um pastor luterano intelectualmente brilhante. Havia se distinguido como estudante de línguas orientais, particularmente, o árabe, na famosa Universidade de Göttingen. Tornou-se, porém, deprimido e ainda na casa dos 30, foi pastorear o rebanho da igreja evangélica do cantão de Thurgau. Paul Achilles era um homem triste, calado,
muito modesto em público, que havia perdido a fé em sua própria religião e passava os dias de mau humor. Sua mãe, Emilie Jung, era uma pessoa estranha que, segundo o filho, possuía dupla personalidade ou podia manifestar uma segunda personalidade, que Jung chamava de personalidade número 2. Às vezes, se comportava como uma mulher comum e, outras, como uma pessoa agressiva, que murmurava coisas para Jung incompreensíveis. Ainda na sua juventude, Jung vai perceber que, de modo semelhante à sua mãe, também possuía duas personalidades. Seu avô materno, Samuel Preswick, 1799 a 1871, era pastor evangélico. Durante toda a sua vida manteve a crença de que hebraico havia sido a língua falada no paraíso bíblico. Conhecia tão bem a língua hebraica que era convidado para fazer palestras sobre este idioma. No começo de sua carreira foi um intelectual errante que ensinava hebraico e a teologia do Novo Testamento na cidade de Genebra, na Suíça. Esse trabalho deve ter tido alguma repercussão porque ele foi chamado a Basileia para ser pastor da igreja de São Leonardo, onde passou a viver. Samuel Preswick se casou 2 vezes. Magalhães, sua primeira esposa, teve apenas um filho. Casou-se de novo com Augusta Faber, filha de um clérigo de Unterburg e médium vidente. Com ela, teve 13 filhos. O avô materno de Jung tinha um profundo interesse no chamado ocultismo e acreditava na comunicação dos espíritos dos mortos. Quando ia fazer uma prédica, costuma pedir à esposa que ficasse por trás dele a fim de espantar os maus espíritos que poderiam interferir em seu trabalho. Mantinha em seu escritório uma cadeira para a mulher desencarnada sentar-se em suas visitas semanais quando mantinham longas conversações. O grande inspirador de Jung, porém, não foi Samuel Preswick, mas o seu avô Carl Gustav, nascido em 1794. Converteu-se ao protestantismo quando era ainda um jovem estudante. Embora gostasse muito de poesia, frequentou a Faculdade de Medicina da Universidade de Heidelberg. Gustav era um homem combativo e tinha uma certa preferência pela polêmica e pelas causas radicais. Por isso, aos 23 anos, esteve preso no cárcere de Amsvogrei, mas passou um ano sem ser julgado. Liberado e com o coração cheio de amargura, foi para a Cidade Luz. Na capital da França, conheceu o barão Friedrich Alexander von Humboldt, 1769 a 1859, explorador e naturalista e, como resultado deste conhecimento, recebeu boa acolhida em Paris e um emprego no departamento de cirurgia em um dos grandes hospitais da cidade. Logo foi indicado para a Academia de Bernaí, depois foi para a Escola Médica de Basileia, que estava fundada há pouco tempo. Mais à frente, adotou a nacionalidade suíça. Carl Gustav era um homem excêntrico que gostava de ser diferente até mesmo nas pequenas coisas. Em vez de um cachorro como animal de estimação, ele possuía um porquinho que levava a passear por uma coleira. Gustav, porém, era antes de qualquer coisa um homem de ação. Frank McLean, em sua biografia de Jung, traça dele o seguinte perfil. Caráter forte, ágil, perspicaz, bom orador e grande organizador. Ele transformou a faculdade que, antes de sua chegada, havia passado por uma fase difícil. Ao longo de anos, o anatomista e botânico Johann Jacob Burckhardt fora seu único professor e, entre 1806 e 1814, a instituição não expedira um único diploma. Interessado em psiquiatria, tentou, sem sucesso, criar uma cadeira específica e fundou um instituto destinado a crianças portadoras de distúrbios psicológicos e com retardo mental. Incumbência que dedicou todo o seu tempo livre até a sua morte em 1864. Integrante ardente de maçonaria, ao assumir a reitoria da universidade, tornou-se, concomitantemente, grão-mestre da loja suíça. Publicou vários boletins científicos e escreveu peças. Apresentado por Schleiermacher, 1766 a 1854,
a Wilhelm Dilthey, 1780 a 1849, que fora admitido na Cátedra de Teologia da Universidade de Berlim por suas simpatias radicais. Os dois homens fizeram amizade. Foi graças à influência de Schleiermacher que ele foi nomeado catedrático, em 1822. Quanto à sua vida matrimonial, Karl Gustav não foi feliz. Sua primeira mulher desencanou após de ter dado 3 filhos. Viúvo, decidiu casar-se com Sophie, a filha do prefeito, mas o alcade recusou-lhe a filha sem maiores explicações. A reação dele foi muito compatível com a sua personalidade impulsiva. Para ofender o prefeito, resolveu se casar com a primeira mulher que lhe agradasse. Assim, entrando em uma taverna, pediu a mão de uma das garçonetes. Ela aceitou e ambos se casaram. O segunda esposa morreu após 2 partos. A filha do burgomestre, contudo, continuava solteira e, mais uma vez, ele pediu a mão dela sendo, então bem-sucedido. Desta vez, teve 8 filhos e o mais novo deles recebeu o nome de Paul Achilles e seria o pai de Jung. A infância de Jung. Vamos, em continuidade, examinar os principais fatos acontecidos na infância de Jung. Até os 6 meses de idade, ele viveu em Kassel, nas margens sul do Lago Constança, cujas águas são de um azul que lembra a cor do céu. Um dia, a família Jung teve que deixar aquela doce região porque aquele Jung havia sido transferido para um novo vicariato que ficava no castelo de Laufen, um pouco acima das cataratas do Reno. É interessante lembrar que Jung sempre gostou de lago e desejou viver sempre às margens de um. As primeiras lembranças de Jung nesta encarnação estão relacionadas com seus primeiros meses de vida. Ele, então, se vê deitado em um carrinho de bebê. Está sozinho. Essas primitivas sensações são também as que lhe vêm do mundo exterior, como gostos e cheiros de coisas, visões esparsas e fugidias de aspectos marcantes do ambiente. A figura da mãe como aquele que lhe dá prazer e lhe oferece o seio para ser sugado. Troca-lhe as fraldas e faz a limpeza de seu corpo. Naturalmente, a influência do pai neste período é bem menor. É muito comum que se imagine que as crianças sejam tomadas como seres extremamente simples que não se dão conta de coisa alguma que se passa em seu redor. Isso não é verdade, pelo menos em alguns casos. Jung, por exemplo, ainda infante, parece ter percebido que as coisas não estavam certas na relação entre os seus pais. A situação entre o casal se complica e, em 1878, ambos decidem dar um tempo no seu relacionamento. Emilie foi então para uma clínica de doentes mentais. Jung, com apenas 3 anos de idade, somatizou o problema dos pais e desenvolveu um eczema. Uma tia achou que o melhor a fazer pelo menino seria levá-lo para sua casa. É interessante lembrar-se que a partir daí, o menino passou a desenvolver um conceito negativo do amor e das mulheres que são tidas por ele como criaturas pouco confiáveis, e sua mãe era mulher. Quanto à imagem que passou a ter do pai, era de confiança, mas de caráter passivo. Outras imagens femininas que influenciaram a personalidade de Jung em sua infância foi uma babá, mulher bonita, de cabelos negros, da qual Jung se lembra com e dedicou a ela um sentimento quase filial. A segunda mulher foi Berta Schenck, uma mulher loura e bela que era uma companhia constante de seu pai. Tão próximo era esse relacionamento que se chegou a pensar que ela e Paul Jung fossem amantes, mas isso jamais foi comprovado. Jung estava com cerca de 4 anos quando desenvolve um estranho comportamento marcado por um grande fascínio pela morte por cadáveres. Sobre esta questão deixemos falar o próprio C.G. Jung. Outra lembrança: gente desconhecida, afobação, alvoroço. A empregada veio correndo. Os pescadores encontraram um cadáver logo abaixo das quedas do Reno. Querem levá-lo para a lavanderia. Meu pai disse, sim. Sim. Eu logo quis ver o cadáver. Minha mãe me deteve e me proibiu terminantemente que fosse ao jardim. Quando os homens foram embora,
Atravessei depressa o jardim para ir à lavanderia. A porta estava fechada. Fiz então a volta da casa. Atrás dela, no alto, havia uma vala em declive através da qual escorria uma água sanguinolenta. Este fato interessou-me extraordinariamente. Nessa época, eu ainda não havia completado 4 anos. Ele sofre, então, uma série de pequenos acidentes como cair na escada e esbarrar em um fogão, o que lhe provocou cicatrizes que ainda se poderiam ver na idade em que ele chegou ao ginásio. Estes acontecimentos poderiam ser explicados, embora não de modo absoluto, como um desejo de estar morto. Quero lembrar, porém, que na idade em que estava Jung o espírito ainda não se apossou do corpo inteiramente, ou seja, ainda não se adaptou à sua nova encarnação e o desejo de se libertar e voltar à vida espiritual, às vezes, pode ser grande. Estes acontecimentos não são tão marcantes como um outro que passamos a narrar agora. Certo dia, Jung estava com a sua babá na ponte de Neuhausen. O menino estava distraidamente brincando na ponte quando enfiou a perna em uma das balaustradas e esteve a ponto de cair e se caísse, por certo, morreria nas águas caudalosas do rio. Nisto a babá veio correndo e o segurou impedindo que se precipitasse no vazio. MacLean pede que se note que foi a babá e não a mãe que o salvou e isto tem um sentido muito especial nas relações entre Jung e a sua genitora. As relações de Jung com a morte vão um pouco além de uma tendência mórbida para deixar esta vida, pois costuma acontecer com ele fatos insólitos. Ele escuta, quando a casa está às escuras, a altas horas da noite, passos ritmados de uma pessoa que caminhasse. Saindo do quarto de sua mãe, vê coisas estranhas. Estudando esta fase da vida de Jung, o Dr. Donald Woods Winnicott, tradutor das obras de Sigmund Freud para a língua inglesa, sugere que as visões de Jung decorriam de espécie de esquizofrenia infantil, que veio à tona depois da separação entre Paul Jung e Emilie Presswerk. Essa explicação não elimina de forma alguma a possibilidade de interpretar esses fenômenos estranhos acontecidos com o menino Jung como fatos mediúnicos. Não é muito incomum que a mediunidade se manifeste em crianças que veem espíritos e ficam apavoradas. Aqui também se pode incluir alguns casos de amigos invisíveis que nem sempre podem ser explicados por meio de fantasias de crianças solitárias. Depois de separar-se de Paul, Emilie, como já vimos, foi internada. Ficou algum tempo e voltou para sua casa com alta. Estava feliz ou pelo menos parecia estar, entretanto, ainda estava sujeita a surtos de depressão. Em verdade, ela não havia mudado muito, pois continuara com as duas personalidades e, principalmente, com a segunda que era misteriosa e terrível. Assim, ele alternava entre uma personalidade submissa e tímida, e uma outra forte e resoluta. Não sabemos até que ponto a segunda personalidade não seria um espírito que se manifestava através dela. Esta mulher de temperamento difícil educou seu filho de um modo que aumentava consideravelmente o lado psicótico de seu filho. Ela ensinou a Jung uma prece para ele fazer antes de dormir e que dizia o seguinte: abra as tuas asas compassivas, Senhor Jesus, e proteja o teu pintinho, a tua criança. Mesmo que o demônio deseje devorá-la, nenhum mal há de vencê-lo. E os anjos cantarão. Na sua imaginação infantil, Jung como um pássaro bondoso de grandes asas que tomava os pintinhos, crianças, antes que Satã os tomasse e, por esse motivo, era necessário que as crianças rezassem para ele. Jung havia visto algumas vezes enterros em sua aldeia e ficara impressionado com os homens de negro que levavam uma grande caixa onde estava o morto. No cemitério, cavava-se uma cova e ali se colocava o corpo e se cobria de terra. Disseram-lhe que aquelas pessoas que foram enterradas haviam sido levadas por Jesus. Esta conclusão sinistra, por analogia, teve consequências fatais. Comecei a desconfiar do Senhor Jesus Cristo. Ele perdeu o aspecto de grande pássaro benevolente e reconfortante e foi associado aos homens soturnos,
cujos sapatos eram pretos e lustrosos e que se ocupavam de caixões escuros. Na casa do reverendo Paul Jung havia um sentimento fortemente hostil à Igreja Católica. A casa dos Jung, que eram protestantes, estava cercada de vizinhos católicos e poderosos. Naquela época corriam narrativas, algumas verdadeiras e outras míticas, a respeito de práticas jesuítas inconfessáveis. Jung menino ouvia estas histórias e, em sua alma, nascia um medo terrível dos padres da Companhia de Jesus. Certo dia, estando na porta de sua casa e vendo passar um padre, saiu correndo morto de medo e foi se esconder no andar de cima. O que mais o assustou foi ver um homem de batina, para ele vestido de mulher, o que, segundo MacLean, mais tarde, teria dado origem ao mal-estar que Jung sentia quando via uma mulher usando calças de homem. Em 1879, quando Jung estava com 4 anos de idade, Paul, seu pai, foi transferido para uma paróquia que ficava na aldeia de Clay no Ninja, onde a população basicamente era formada de camponeses e pescadores. Religiosamente a aldeia era dominada por protestantes. Nessa comunidade, o pai de Jung passa a ocupar uma posição de destaque. Entre as famílias reformadas faziam-se casamento cuja finalidade era criar laços entre elas, fortificando a influência do protestantismo. Jung sentia-se, então, como membro de uma casta privilegiada, de um certo essa consciência de classe marcará a sua personalidade com um certo elitismo. Em sua nova aldeia, Jung conheceu muitos meninos de sua idade, mas ele não se dava com eles porque seu pai era um ministro e o filho de uma pessoa tão importante não poderia se misturar com as outras crianças. Assim, Jung passava a maior parte de seu tempo brincando sozinho com cubos de armar e soldadinhos de chumbo com os quais imaginava batalhas navais. Para ampliarmos os nossos conhecimentos da infância de Jung, vamos conhecer o que nos conta seu amigo chamado Alberto Oeri, 1875 a 1959, que foi seu colega de escola e companheiro na Universidade de Basileia. Oeri nos conta que conheceu Jung quando ambos eram ainda muito pequenos. Os pais de ambos eram muito amigos desde os bancos escolares e costumavam visitar um ao outro. Quando ia à casa da família Jung, o pai de Oeri levava para brincar com o filho do pastor. O articulista confessa que, em geral, não conseguia brincar com Jung, pois este sentava-se no quarto com um jogo de boliche e não lhe dava a menor atenção. Oeri chega a chamar Jung nesta fase de pequeno monstro antissocial. Explica este comportamento junguiano pelo fato de ele ter nascido em uma casa vazia de crianças e a sua irmã ainda não ter nascido. Com o tempo e continuidade das visitas, a relação entre os dois meninos melhorou bastante. Oeri chega a dizer que Jung manifestou por ele uma amizade espontânea, principalmente ao saber que poderia contar com ele para suas estripolias. Uma delas era caçoar de um primo de que Jung não gostava, por lhe parecer afetado demais. Uma dessas brincadeiras é a seguinte: havia no corredor de entrada da casa de Jung um banco. Recebendo o primo, Jung fez questão de que ele sentasse naquele banco e quando o rapaz o fez, Jung deu estrondosas gargalhadas. O motivo de tanta hilaridade era o fato de que, um pouco antes havia sentado ali um indivíduo alcoólatra e Jung queria que o seu delicado primo ficasse fedendo a genebra. De uma outra feita, prossegue Oeri, Jung encenou um solene duelo entre dois colegas de escola no jardim do presbitério. Durante o duelo um dos rapazes feriu-se levemente em uma das mãos e Jung ficou verdadeiramente pesaroso com o incidente. Paul Jung, porém, ficou muito mais preocupado, pois aquele incidente lembrou-lhe um ou outro acontecido na sua juventude. O pai do jovem ferido havia se machucado gravemente em um exercício de duelo e tinha sido tratado pelo avô de Jung. Jung e seu amigo ficaram preocupados com a repercussão desse fato na escola, uma vez que o diretor poderia puni-los com advertência, suspensão ou mesmo expulsão. Felizmente para ambos,
Quando Burkhardt, o diretor do colégio, soube do acontecido, limitou-se a fazer uma pergunta simples e com bom humor: vocês estiveram jogando esgrima? Foi ainda em sua infância que Jung teve um sonho que reproduzimos aqui. No sonho, ele se encontrava em uma campina. De repente, encontra uma cova retangular, revestida de alvenaria. Jamais ele havia visto uma coisa assim. Aproxima-se e, olhando para o interior do lugar, vê uma escada que conduzia ao fundo. Hesitante e amedrontado, ele desce por ela. Embaixo ele encontra uma porta em arco, fechada por uma cortina verde. Por trás desta cortina, havia um espaço retangular com cerca de 10 metros sob uma tênue luz crepuscular. A abóbada do teto era de pedra e o chão, de azulejo. Do meio da entrada até um estrado baixo, estendia-se um tapete vermelho. A poltrona era esplêndida, um verdadeiro trono real como nos contos de fadas. Sobre ela uma forma gigantesca quase alcançava o teto. Parece a ele, primeiramente, que se tratava de um grande tronco de árvore. Seu diâmetro era de cerca de 50 ou 60 centímetros. O objeto era estranhamente construído, feito de pele e carne viva. Sua parte superior terminava em uma cabeça cônica arredondada, sem rosto nem cabelos. No topo, um único olho, imóvel, fitava o alto. O aposento em que Jung se encontrava, em seu sonho, era relativamente claro, embora não houvesse ali qualquer janela ou luz. Sobre a cabeça do estranho objeto brilhava uma certa claridade. O objeto não se movia, entretanto, Jung tinha a impressão de que, a qualquer momento, ele poderia se deslocar e se rastejar em sua direção sobre um verme gigantesco. No sonho, ele fica paralisado de angústia. Naquele momento insuportável, ou, repentinamente, a voz de sua mãe, como se viesse do interior e do alto, gritando: sim. Olhe bem. Isto é devorador de homens. Nesse momento, Jung sente um medo terrível e desperta banhado de suor e muito angustiado. Jung considera este sonho importantíssimo. A interpretação dele vai depender do significado da imagem central, o palo. Nesse caso foram propostas 3 explicações possíveis: a freudiana, a junguiana e lacaniana. Na hermenêutica freudiana, o palo significa o pênis e simboliza o poder. Do ponto de vista junguiano, o palo pode significar criatividade em geral, e do modo de ver lacaniano, palo é uma função semântica da troca de significantes entre pai e mãe, é símbolo da ausência de poder ou falta deste. Sem negar, de modo algum, a validade ou acerto de tal interpretação, vou propor uma quarta que poderá soar como extravagante ou ridícula, porém, isso pouco me importa. Não que eu faça pouco caso da opinião alheia, mas porque acredito ter o direito de expressar as minhas próprias opiniões, sejam elas quais forem. Assim, penso que neste sonho Jung possa estar se lembrando de uma vida passada em outras culturas, muito remotas, onde o culto do palo ocupava um lugar de importância considerável. O palo é pênis, órgão sexual masculino, apenas em nossa visão acanhada, imerso em um racionalismo imposto pela modernidade. Entretanto, na antiguidade, o palo era um deus, assim como a vagina era também sacralizada, uma instância religiosa relacionada com os cultos agrários e de fertilidade. O interesse de Jung por mitos e pelas religiões antigas não pode ter apenas uma explicação convencional nos moldes chamados científicos. Desse ponto de vista, essa tendência fortíssima que domina a personalidade de Jung pode ser explicada por vivências de experiências religiosas em vidas passadas nas quais ele teria sido um estudioso daquelas religiões ou mesmo um partícipe daqueles mistérios. Por uma questão de justiça, vamos ver a interpretação que o próprio Jung dá de seu sonho com o palo. A significação abstrata do palo é assinalada pelo fato de que o membro em si é entronizado de maneira ictifálica, tiques e guaireto. A cova, na campina, representava, sem dúvida, o túmulo subterrâneo.
O próprio túmulo é um templo sob a terra, cuja cortina verde lembra Campini e representa aqui o mistério da terra coberta de vegetação verdejante. O tapete era vermelho sangue. De onde provinha a abóbada? Ter-me-iam levado a Munote, o torreão de Achafose. É pouco provável, pois eu tinha apenas 3 anos. Assim, pois, ao que